Mercado Semanal. Sejam muito bem-vindos ao Mercado Semanal desta semana. Abrem-se assim, mais uma vez, os portões para a discussão, a partilha intermunicipal e abrangente a toda a grande região do Tâmega e Sousa, a troca de opinião e das ideias mais frescas da nossa terra. Comigo hoje, Baião e Sinfãs, Ana Raquel Azevedo e Hélder Silva Vieira. Boa noite, obrigado por estarem cá. No momento em que ainda não temos o orçamento aprovado para o país, o Bloco e o PCP não querem ser os pais adotivos da criança e têm feito de papel de madrastas deste governo, pelo menos. O governo faz-nos lembrar uma mãe solteira, não é? Porque todas as crianças, ninguém gosta daquela criança, pelo menos parece-me. Mas temos já todos os nomeados para as funções políticas autárquicas com a tomada de posse feita e sentados no sítio para as primeiras reuniões de trabalho ou à espera da grande bazucada prometida pelo ainda Primeiro-Ministro António Costa. E é exatamente aqui que começamos. Aliás, eu queria começar exatamente por aqui. Queria começar antes, no entanto, por este impasse. Nós não sabemos muito bem para que lado é que isto começa por ti, Hélder. O PS beneficiava ou ficava prejudicado com eleições antecipadamente? Olá, boa noite a todos. Cumprimentar a minha colega de mesa, a Raquel, e cumprimentar também o moderador. Esta situação é má para o país todo, a instabilidade nesta altura é péssima. E eu quero acreditar que na quarta-feira que o PCP e o Bloco de Esquerda e os outros partidos vão colocar a mão na consciência e olhar para o país e não olhar só para eles e votar a favor do Orçamento de Estado. Acho que, como já se falou, bazucas e por aí fora, acima de tudo é importante haver estabilidade e haver uma boa gestão dos fundos europeus que tanta falta fazem ao nosso país. Portanto, é aquilo que eu gostava que, como socialista... É mais uma esperança ou estás convicto? É uma esperança, é uma esperança. Eu, não só como socialista, é claro que gostava da continuidade do governo, mas, acima de tudo, como cidadão português, acho que o nosso país precisa de estabilidade, aproveitar ao máximo os fundos, que vão ser poucos, para tentar erguer um bocadinho a nossa economia e para tentarmos sair desta crise mais fortes e conseguir ajudar um bocadinho todos. Vamos ver. Ana, o PSD sai beneficiado com estas eleições que se prevêem antecipadas? Boa noite a todos, boa noite e já agora, aos meus colegas. É bom estarmos de volta, não é? É assim, o meu partido, não é, está aqui num impasse engraçado se realmente o Orçamento de Estado não passar. Eu, sinceramente, pessoalmente, a minha opinião será que eu acho que eles ainda vão resolver esta questão, porque eu acho que nem o PS vai ser beneficiado, nem o PCP talvez, o Bloco de Esquerda talvez, mas não será substancial, acho eu. Por isso, também não querem ficar com o ónus do governo ir abaixo, acho eu. Mas a verdade é que eu nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto, por isso tenho alguma expectativa em realmente ver o que vai acontecer e principalmente para o meu partido, que vamos ter eleições internas. Ficámos habituados a este teatro do Bloco de Esquerda e do PCP. Principalmente do Bloco de Esquerda, sim. Sim, mais do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é muito dramático. O PCP, apesar de tudo, e apesar de ser uma ideologia com a qual não me identifico de todo, tem sido um partido um pouco mais coerente, não é? Com o PS. A líder do Bloco é uma atriz, portanto... É normal que seja dramática. Então vocês estão com a esperança de que até quarta-feira ainda se resolvam... Eu acredito que sim. Acho que sim, até porque ninguém quer dar um problema ao Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Tem que convocar a eleição antecipada. Eu acho que sim. Mas no teu caso, o PS pode beneficiar ou é prejudicial para o PS estas eleições antes do tempo? No meu caso, e na minha opinião, acho que também sai prejudicado. E tu, o PSD?
é complicado, dado agora as Com nossas eleições eleições internas, pode etc. ser, pode haver pouco tempo para apresentar um líder, não é? Se for o Rui Rio, as pessoas já o conhecem, mas se for o Dr. Paulo Rangel será um pouco mais complicado. Mas também dizer-te uma coisa, Zé Carlos, as pessoas muitas vezes falam com alguma mágoa do professor Cavaco Silva, mas a verdade é que ele tinha razão. Ele Se houvesse um papelinho escrito, se calhar as coisas não tinham chegado a este ponto. E acho que devemos também fazer-lhe uma vénia, porque ele tinha razão que devia haver um acordo escrito. A última sondagem dava uma vitória ao Partido Socialista, mas a sondagem, acho que cada vez temos essa noção, valem o que valem, e temos o caso da Capital, que dava uma vitória ao Dr. Fernando Medina, e tivemos a surpresa, acho que foi a surpresa da noite eleitoral, foi a derrota do Partido Socialista em Lisboa. E os socialistas estão com E eu gostava de salientar só uma coisa, o Partido Socialista venceu as eleições autárquicas, quase com mais 30 câmaras que o Partido Social Democrata. Certo. Agora, se as pessoas olharem para o país como a maioria dos políticos olha, que o mais importante é Lisboa, sim, perdemos Lisboa, mas ainda assim temos as outras câmaras todas. Claro que foi uma surpresa. Foi melhorarmos os resultados, não é? Face às últimas autárquicas, mas sim, obviamente que o PSD não ganhou as eleições. Muito bem, avançamos então para aquilo que nos trouxe cá, quer dizer, mais ou menos, porque a Ana Raquel Azevedo quer começar por fazer uma análise forense aos sinais corporais e de discurso nas tomadas de posse nas tomadas de posse, quando foram agora tomar posse então nos órgãos autárquicos. Sim, acho que era um bom tema para começar. Consegues prever como é que vão ser nos próximos 4 anos, tendo em conta só os discursos? Não, olha, como é óbvio, como estamos a falar até agora, estamos a falar de coisas que nós nunca pensávamos que acontecessem, não é? O Carlos Moedas ganhar em Lisboa, o Orçamento de Estado estar aqui por um fio. A verdade é que nós não conseguimos fazer futurologia em relação àquilo que vai acontecer. Mas a verdade é que eu olho para a tomada de posse, é a minha segunda tomada de posse, como deputada na Assembleia Municipal, e olho para o discurso da tomada de posse, que se calhar como um dos mais importantes do mandato, porque é o discurso que vai marcar o ritmo e que vai também, se calhar, projetar um bocado daquilo que é o futuro do Conselho durante os próximos 4 anos. É a oportunidade do candidato que foi eleito, não é? Do Presidente da Câmara, mostrar aquilo que vem, apesar de já o ter feito na campanha, como é óbvio. Mas nas tomadas de posse, pelo menos em Baião, há 3 discursos. Houve 3 discursos. Houve o discurso do Dr. José Luís Carneiro, que deixa de ser Presidente da Assembleia Municipal de Baião, e que fez um discurso muito bom, um discurso que achei que foi muito digno daquilo que foi o trabalho dele, apesar de sermos de partidos diferentes, respeito muito o trabalho que ele fez por Baião, enquanto Presidente da Câmara e depois como Presidente da Assembleia, embora discordando em vários pontos dele. Depois tivemos um discurso do Presidente da Assembleia Municipal que, no meu entender, do novo Presidente da Assembleia Municipal, não é porque Baião tem um novo Presidente da Assembleia Municipal, dado que o Dr. José Luís sai, dá a entender que fala de um Baião que para mim não existe, um Baião demasiado rosa, e é um discurso muito mais direcionado para aquilo que era o papel do Presidente da Câmara e não daquilo que é o papel do Presidente da Assembleia. Acho que se esqueceu um pouco de falar daquilo que era o papel do Presidente da Assembleia. E depois chegamos ao discurso da tarde, não é? Que é o discurso do Presidente da Câmara, que começa por tentar fazer um discurso de reconciliação, e acho que até é um ponto positivo, porque a campanha muitas vezes aquece, há alguns excessos de parte a parte, e acho que ele tentou, essa é que é a grande questão, ele tentou falar em curar as feridas e pós-campanha, mas a verdade é que a seguir faz uma leitura completamente enviesada daquilo que é os resultados. E tenta dizer que a sua maior oposição é a abstenção e não o próprio PSD. E acho que não lhe ficou muito bem para um presidente que acaba de tomar posse, que realmente deu a entender que queria fazer um discurso de curar as feridas pós-campanha. Acho que não... Sim, e depois o discurso dele tem ainda 2 coisas que foram para mim ainda mais importantes para analisar, que é, como qualquer bom socialista, fez o discurso dele daquilo que serão os próximos 4 anos, muito baseado naquilo que é o PRR,
que todos nós também já fomos bem de algumas notícias e que já sabemos que pode não haver dinheiro para tudo que foi prometido durante as eleições autárquicas, até por parte, não estou só a falar do Presidente da Câmara de Baião, mas do próprio António Costa, que fez um périplo por todo o país a prometer hospitais, a prometer tudo e mais alguma coisa. E que já vimos um projeto, o caso do primeiro direito do programa de habitação, que já vários órgãos de comunicação social disseram que é impossível se eles não têm dinheiro para pagar aquilo tudo. E depois, para terminar, falámos de um discurso de tomada de posse em que os seus maiores trunfos eram os trunfos que já tinha há 4 anos, que são projetos que ainda não saíram do papel, que estão predestinados de alguma forma, como por exemplo o Centro de Acolhimento de Animais que vamos fazer em parceria com o Rezende, que realmente já há fundos, mas estamos a falar de uma obra que também já estava há 4 anos e que continuamos a falar agora, e das zonas industriais, e continuamos assentes em obras que ainda não saíram do papel e mais uma vez eu olho para o discurso de tomada de posse e acho que é meramente um discurso de propaganda em que nada se vê diferente. As tuas previsões para aquilo que vão ser os próximos 4 anos, eu ainda não vi. Consegues? Que previsões então é que tens face a esse discurso, face a essas As previsões que eu tenho e que me preocupa é que realmente não vamos sair deste remo-remo que eu acho que vai estar neste momento. Obviamente que os acardos podem me perguntar assim, Raquel, mas o PSD perdeu as eleições, ou seja, as pessoas estão satisfeitas com aquilo que é a governação do Partido Socialista em Baião. É um facto. Pelo menos os que foram votar. Pelo menos os que foram votar. Agora, o que eu também sei é que eu ando nas ruas, eu falo com as pessoas e sei que as pessoas estão muito também descontentes com aquilo que se está a passar em Baião. Tens falado com as pessoas erradas, então? Pois, é um facto. Não, mas eu acho que os partidos também devem fazer uma análise. E o que é que pode ter falhado da nossa parte? Se calhar a nossa comunicação, a maneira como passamos a mensagem. Isto não está tudo centrado naquilo que é a atuação do partido que está no poder. Eu também faço essa análise e o meu partido irá fazer essa análise dentro de dias. Mas ele, no discurso, então, ele se calhar está correto. Quer dizer, o maior problema para Baião foi mesmo a abstenção. Em termos de percentagem, a abstenção diminuiu. Assim. Em termos de percentagem, a abstenção diminuiu. Em termos de números brutos, ficou igual. Porquê? Porque Baião tem perdido eleitores. Então, isto é o que eu digo, nós podemos fazer uma leitura aqui enviesada das coisas. Ou uma diminuição da abstenção, mas em números brutos, ficamos na mesma. Só para acabar e para resumir, o que eu acho é que no início do mandato tem que haver alguma frescura de ideias. Eles apresentaram um programa eleitoral e o que eu acho é que estão continuamente a falar das mesmas ideias que supostamente já deviam estar feitas, que não estão porque estão atrasadas, como as zonas industriais de Baião e de Santa Marinha do Zezer, e realmente não saímos deste remo-remo. E acho que é um mau presságio para um início de mandato. Bem. E em Sinfãs, Helder, como é que conseguiste fazer como a Ana e tirar conclusões através dos discursos? Assim, em Sinfãs, em termos de atores principais, não há praticamente nenhuma alteração. O Presidente da Assembleia mantém-se, o Presidente da Câmara também se mantém. A equipa de vereadores, há só uma alteração no Partido Socialista, uma troca de vereadores, e passámos a estar agora com 2 vereadores do PSD, que antigamente tinha 1, passaram a ter 2, no entanto, sem pelouros. Portanto, acho que não vai haver assim grandes alterações na dinâmica e na forma de trabalhar das equipas. O que eu espero é que, de facto, o PSD em Sinfãs faça uma oposição correta, uma oposição construtiva, e aquela oposição, ou seja, de estar no terreno e junto das pessoas, e não aquela oposição do bota abaixo, porque essa oposição do bota abaixo não leva a lado nenhum. Nós, em democracia, e as coisas para trabalharem de forma correta, tem que haver oposição. E eu sou a favor da oposição, mas é a oposição construtiva e com ideias construtivas. E não é cá com promessas, sem pés e cabeça. Mas tu sentiste isso? Já senti isso, um bocadinho durante a campanha eleitoral, senti um bocadinho isso. Promessas que não faziam qualquer sentido, ou seja, insustentáveis. Espero que se unam as tropas, como diz a Raquel, curar as feridas. É normal, às vezes, na campanha eleitoral haver um ou outro atrito, mas que após as eleições, e nós devemos respeitar as eleições porque é o direito do povo, e assim